Do capítulo 1 de Efésios, no verso 3, Paulo escreve àqueles que estavam em Éfeso, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. E ele termina dizendo: em Cristo. Eu vou ler novamente, querido, para que você se atente e traga para dentro de você essa palavra viva. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Vamos orar. Pai bendito e maravilhoso, é nesse lugar que nós queremos estar, nesse lugar nós queremos ficar. E eu sei, Pai, que o Senhor tem prazer em que os seus filhos, eles possam estar se reunidos, servindo e adorando ao mesmo Deus, o mesmo Senhor. Não há dúvida que no nosso meio habita o Espírito Santo de Deus. É isso que faz toda a diferença nessa reunião. Fale conosco através da Tua Santa Palavra. E que saiamos daqui, Pai, edificados, cheios, com uma porção abastada. Nós te pedimos, fale com cada um aqui, com cada um que está em casa. Em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Quando Paulo ele escreve à igreja que está em Éfeso, a primeira parte do verso de número 3, ele faz um reconhecimento ao senhorio de Deus Pai. Esta é a oração que ele faz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma saudação, é um reconhecimento, é um instante que você acabou de viver há poucos instantes atrás. É o momento da contemplação. Quando nós contemplamos Deus e Pai e as suas maravilhas, quando os nossos olhos espirituais se abrem, porque esse Deus, Ele é Espírito, e a Bíblia diz que aqueles que celebram Ele, é em Espírito que se faz. Os olhos se abrem, e eu vejo algo sobrenatural. Vejo a face, não porque a face dele iria nos consumir, mas eu sinto a presença. Eu sei que ele é real. Dentro de mim há uma única voz agora, e ela me acalma. Dentro da minha mente há um único sentimento de amor e de adoração a ele. Não é a confusão diária, não há uma tempestade nesse momento, há uma calmaria. E nós podemos sim, com palavras, dizer quem Ele é. Paulo está dizendo: bendito. É o mesmo que você dissesse: Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é santo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele faz uma revelação em seguida, que nos abençoou com todas as sortes de bênção. Ai, querido, dá glória a Deus por isso, porque você é um abençoado, querido. Ah, diga para o teu irmão, olhando no olhinho dele: você é um abençoado. Como pode em apenas um verso ele dizer tantas coisas? Porque ele diz primeiro quem é o Pai na sua grandeza, e em seguida ele diz que ele fez algo por mim e por você. Um acaso? Não. Um plano. Algo que ele sonhou e estabeleceu para nós. Bendito é esse Deus que planejou me abençoar com toda sorte de bênção. Ele diz com quantas bênçãos? Toda sorte de bênção. Todas as áreas da minha vida.
todo o meu ser, toda a minha família, todo o meu trabalho, todo o meu dia, toda a minha noite, aquilo que está por vir, tudo, no seu infinito amor, Ele planejou abençoar. De fato é o que você é. Porque em seguida, querido, Ele revela que todas essas bênçãos, elas são espirituais. O que é isso, pastor Ricardo? São bênçãos que existem, porque o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Diz amém para isso. E no pensamento de Deus, no plano de Deus, você é sim abençoado com toda sorte de bênção. Em todas as áreas da sua vida, Ele te fez nascer para tomar posse de um lugar que te pertence, vitorioso do Deus vivo. O plano de Deus, querido, é que tudo te vá bem. Ai, diz amém para isso. Qual é o plano de Deus? Diga que tudo me vá bem. Diga para o teu irmão que tudo, meu irmão, te vá bem. Este é o plano de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele descreve da mesma forma que Ele é o Senhor. Também é verdade que Ele planejou tudo, nos abençoar com todas as sortes de bênção. Ele diz que essas bênçãos são espirituais e por isso elas estão num lugar que Ele chama aqui de lugar celeste. Nós chamamos na campanha de uma dimensão maior. Qual é a diferença? Nenhuma. Dimensão, lugar. O fato é, querido, que os que são de Deus, eles são acobertados, protegidos de uma forma muito, muito especial. Eles são guardados. Em algum momento esquecidos, em nenhum momento. A palavra de Deus chega a dizer, eles são meninas dos olhos de Deus. São as pupilas. Está inserido no próprio olho dele. Ele não tira os olhos de você. Olhando para os olhos dele, o reflexo é você. O coração está posto em você. Os planos estão postos em você. Os olhos estão postos em você. As mãos estão postas em você. O próprio Deus está dentro de você. Do jeito que você fala, parece que não dá para separar um do outro. Ai, querido, se depender dele, não separa mesmo. Se depender dele, ele não se separa de você. Querido, eu vou dizer novamente, se depender dele, dos planos dele, ele não se separa de você, ele mora em você, ele habita em você, ele respira dentro de você. Esse é o Deus que nós servimos. Paulo fala de quem ele é, e em seguida ele fala de uma posição que nós devemos experimentar. Uma posição acima, uma posição espiritual diante das coisas. O que você disse? Repita comigo, uma posição espiritual diante das coisas, diante das circunstâncias, diante das lutas, diante do adversário, diante deste mundo. Qual deve ser a sua posição? Diga espiritual. Essa posição onde o inimigo não quer deixar você enxergar. E por isso, querido, é uma luta muito grande para que você não se assente nesse lugar que em Cristo foi conquistado. Por que ela é real? Porque foi Cristo quem conquistou. É por isso que Paulo, quando termina, ele diz, do início ao final, ele está dizendo: o Pai é maravilhoso, bendito, Senhor de todas as coisas. É Deus Pai que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos na região celeste, numa posição, num lugar. E ele termina dizendo
em Cristo. Foi Cristo quem conquistou. Vou dizer novamente, para que você dê um glória a Deus a Ele. Foi Cristo quem conquistou. Foi quem que conquistou? Cristo. Pastor, eu preciso lutar. Ele já lutou. Preciso provar. Ele já provou. Não vai me dizer que esse lugar é graça. Graça. A Bíblia diz, querido, que muitos quiseram viver nesse período, nessa dispensação que nós estamos vivendo, chamada dispensação da graça de Deus. É um lugar que já está pronto, preparado, porque na cruz tudo foi consumado. Quando ele disse, está consumado, no hebraico, no original, é como se ele dissesse, pronto, acabou, não há mais nada a fazer. Eu terminei a boa obra. Ele olhou para ele, não, querido, ele olhou para você, porque ele já era perfeito, ele já era santo, ele já era sem pecado, ele já havia vencido o diabo, ele já havia vencido a morte. Mas ele olhou para você. E na eternidade que é Deus, ele olhou e viu você que se converteu, que se rendeu, que reconheceu o senhorio dele. Ele viu você lavado e remido. E o céu celebrou o Filho. Celebrou você também. Em João no capítulo 12, no verso 32, diz assim: e eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Interessante. Jesus está dizendo que quando ele chegasse no momento derradeiro da sua vida, ele fosse levantado. Ele não disse quando eu estivesse curando, quando eu estivesse falando do nome do Pai, quando eu estivesse revelando o reino, mas ele disse, quando eu for levantado. No momento em que os homens, eles certamente fugiriam, Jesus já tinha um plano. Quando eu for levantado, eu atraio todos para mim, de todas as línguas, de todas as nações. Eu atraio os jaguariunenses, os predeirenses. Ai, querido, eu atraio todos para mim. Ele pensou em você, não há dúvida. O que significa isso? Quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressurgiu, eu ressurgi. Quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus subiram ao céu também. Subiram num nível maior. Ai, pastor, mas eu creio que somente foi a obra na morte, na ressurreição. Querido, celebra tudo, porque ele diz que aqueles que estão nele subirão junto com ele. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Quando ele subiu, eu também subi. Do que você está falando? Estou falando de lugar celeste, estou falando de um algo espiritual que está sobre a sua vida. É por isso que ele tem dito, ocupa pela fé, filho meu, a posição que eu conquistei. Qual é o desafio? Ocupar a posição que já é tua. Vou dizer de novo. Qual é o desafio? Porque esse lugar é pela fé. Esse lugar é espiritual. Esse lugar são para aqueles que creem. Um lugar acima. Não estou falando de ser melhor, viu, querido? Estou falando de ser filho. Embora ser filho é incomparável. Não estou falando de um lugar, de uma soberba humana, que os homens dizem, se eu estiver por cima, eu sou melhor. Eu diria, se eu estiver com ele, eu sou servo. Eu entendo porque nasci.
eu celebro porque eu ando com Ele. Se eu morri, morri com Ele. Se Ele ressurgiu, eu ressurgi com Ele. Se Ele subiu e está à direita do Pai, eu também fui levado com Ele, uma posição acima. E eu preciso ocupar de fato aquilo que me pertence. O inimigo vai lutar, querido, e está lutando para ocupar o teu lugar. Pastor, como é a luta se você diz que ele não pode me tocar? A luta acontece aqui, na tua mente. Onde é a luta? Na tua mente. Se você me perguntasse qual é a luta que eu mais tenho dificuldade, é a mente. Porque se o seu sentimento for ruim, as tuas emoções também serão. Juntamente com ele, o seu comportamento. Um pensamento errado gera um sentimento errado. É por isso que Jesus, querido, em João 16, no verso 33, ele diz: no mundo tereis, mas antes de dizer eu venci o mundo, ele diz: tende bom ânimo. Ele pede algo muito espetacular? Não, ele pede algo simples, mas que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Ele diz para mim e para você: Filadélfia querida, permaneçam com ânimo. Nesse tempo que você está vivendo de tanto combate, de tanta notícia que chega, de tanta previsão, querido, de um futuro pior. Essa é a coisa que o homem tem trazido e que está à nossa volta. Eu não estou falando de um noticiário, querido, que está distante, mas eu estou falando de um noticiário, querido, que está à nossa volta. Aquilo que há bem pouco tempo, para citar um exemplo, do Estado Islâmico, que você dizia, mas eles lá do outro lado do mundo, é terrível. Estou dizendo para você, querido, que eles estão já no Brasil. Aquilo que parecia ser terrível, eu citei um exemplo, mas existem tantos, de uma coisa que vai de mal a pior, que antes, pastor, eu ouvia, mas distante, não é que está do lado. Parece que essa coisa quer roubar o meu ânimo. É o mesmo que dizer para você: Satanás quer roubar teu ânimo para sentar no lugar que é teu. Porque esse lugar, querido, intocável, acima, ele sempre existiu. E se você tomar posse, é ali que você vai ficar. Mas se o seu ânimo ele for tirado, o inimigo te rouba. Há pessoas que estão dizendo: então eu preciso fazer. Eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Eu preciso lutar, eu preciso evangelizar. Eu preciso me tornar mais cristão. E às vezes, querido, elas chegam a pensar que no muito fazer, elas vão se assentar. Mas também não está no muito fazer. Não está no muito fazer, querido, porque tudo já está pronto. Mas está num posicionamento de alma, de coração. Uma fé inabalável que Deus verdadeiramente quer de nós. Homens e mulheres que, independentemente daquilo que
está à volta, eles escolheram viver em contentamento. O humor não muda, o semblante não se abala, a postura é ereta. Se tiver que se curvar, vai se curvar diante do grande eu sou. Eles chegam a irritar as trevas até nos passos. Não se curvam diante das circunstâncias. É um povo diferente. É desse ânimo que o Senhor está falando. Tende bom ânimo. Amém, meu querido? Diga para o teu irmão: tem de bom ânimo, meu irmão. Tem de bom ânimo, meu irmão. Diz a quantos você puder. Como esse Deus não tira os olhos de nós. Ele não vai trazer nada mais se nós não formos aprovados na vida que nós estamos vivendo. Eu vou dizer novamente para que você compreenda. Para você que está pedindo trabalho, mais coisas. Eu tenho que fazer, eu tenho que provar. Eu tenho que ganhar pontos com Deus. Querido, tudo que você tem, até mesmo esse lugar especial, tudo conquistado por Cristo, não está no seu muito fazer, não está nas suas habilidades, não estão, querido, no comportamento humano de se conquistar as coisas. Esse lugar já existe, e esse lugar já é teu. Querido, esse lugar já existe, esse lugar já é teu. O lugar onde todas as bênçãos estão sobre a sua vida. É o plano de Deus. Mas quando eu vou viver isso? Quando eu for aprovado naquilo que eu for colocado. Qual é a minha realidade hoje? Minha realidade hoje: sou pai, sou marido, sou pastor, trabalho numa empresa. Então, naquilo que Deus te colocou, Ricardo, seja aprovado. Te colocou como marido, seja aprovado. Te colocou como pai, seja aprovado. Te colocou como pastor, seja responsável e aprovado. A verdade, querido, é que Deus vai confiar um talento a mais quando eu for aprovado naquilo que Ele já me deu. Eu não sei qual é a tua realidade, querido. E eu estou olhando para o teu rostinho, o teu olho está brilhando. E eu sei que você está com sede, Filadélfia. E eu sei que você quer acertar. E eu sei que você quer agradar o Senhor. E eu sei, querido, que isso que você está vivendo é uma luta principalmente de mente. Mas comece a ser aprovado naquilo que Deus te confiou. Quem é grande aos olhos de Deus? Quem tem um coração totalmente rendido. Isso agrada a Deus. A Bíblia diz, querido, que Ele procura aqueles que são flexíveis, tratáveis, aqueles que querem de fato nele acertar, que perguntam: Pai, sou marido, então me faz ser aprovado como marido. Pai, sou filho, me faz realmente ser exemplo para os meus irmãos e honrar de fato os meus pais. Pastor, você não está falando de grandes coisas, você está falando de coisa que existe na minha vida. É nisso, querido, que Deus está vendo, para poder aprovar ou desaprovar. Porque o que é fiel no pouco, no muito eu vou colocar. Eu não tenho problema nenhum em tirar você da onde você está
e colocar num alto monte. Eu sou Deus, e eu posso tirar você de um vale e colocar no monte, como eu também posso tirar você do monte e colocar num vale. O que muda? Para aquele que tem o coração nele, não muda nada. Eu só não posso perder ele. Porque vale e monte, querido, na nossa vida nós sempre vamos encontrar. Vai ter momento que eu vou estar no monte, mas vai ter momento certamente que nós vamos atravessar vales. Eu fui no velório agora à tarde, para levar consolo à família do Edinho. E é claro que num velório, eu não vou ficar sorrindo, contando piada. Ali é um momento de dor. E é claro que o choro existe. Jesus viu Lázaro e ele chorou. Mas também dizer que ele está tudo perdido, também não vou. Vou dizer, vamos atravessar esse vale, mas vamos dar honra para quem tem honra. Porque se ele salvou, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser adorado. Se ele de fato, eu creio que ele salvou, que ele aceitou Jesus, porque me disseram, ele aceitou Jesus uma semana antes de partir. Seu Valdemar, uma semana antes de partir, com mais de 80 anos, recebeu o Cristo. Querido, vamos celebrar. Que eu quero dizer para você, amada igreja querida que entrou aqui, não perca teu ânimo por nada. Você sem ânimo, querido, está no teu rostinho. As pessoas conhecem você quando você está desanimado. Ai, pastor, mas as coisas, mas tem de bom ânimo. Ai, pastor, mas a notícia, mas tem de bom ânimo. Ai, eu estou fazendo tão pouco, mas tem de bom ânimo. Eu venci, disse o Cristo. Você também vai vencer. Pastor, qual é a grande diferença entre o Cristo, o homem, e esse momento que eu estou vivendo? Porque ele disse, eu também vivi isso, eu também tive aflição. Não foi isso que ele disse? Foi. A diferença é que ele teve que enfrentar mesmo. Ele teve que vencer os demônios, ele teve que vencer a religiosidade, ele teve que vencer a lei impregnada, ele teve que vencer a dor do pecado de toda a humanidade. Porque o castigo que era para mim estava sobre ele, mas ele não desistiu. É por isso que Paulo, quando escreve, ele diz, nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Preciso fazer? Não, está pronto. Preciso contar tudo que eu já fiz, confessar os meus pecados. Ai, querido, se quiser vir aqui confessar, confessa. Mas dizer que você vai pagar confessando, não, pago já está. Você pode de fato assentar num lugar que já é teu, numa vida muito diferente dessa que você está vivendo. Querida, em nome de Jesus eu vim aqui para anunciar há um lugar de honra aguardando você. O que você falou, pastor? Olha, não pense em crise, não pense em dificuldade, não pense mais nada dessa terra, viu, querido? Porque isso aqui é trevas. E eu não sou morador dela, eu sou morador do céu. Estou de passagem assim como você. Então, querido, por que Ele está me deixando aqui, o Senhor? Porque se é luz, querido, luz em meio às trevas. Então toma posse do lugar que te pertence, em nome de Jesus, porque nas regiões celestiais, esta posição já foi conquistada em Cristo.
aleluia. Por que Ele está me levando para esse lugar? Esse lugar da graça dEle, da bondade dEle. Para você não ficar, querido, pensando que tem que fazer para as coisas acontecerem. Eu tenho que produzir, porque isso diz o mundo capitalista. Você tem que fazer, produzir, para que você possa ter a recompensa. Eu já fiz tudo, disse o Senhor. Mas há dentro das nossas igrejas aqueles que pensam que tem que fazer, muitos deles. O fato é, querido, que como não está nesse lugar do muito fazer, chega um momento, querido, que a força acaba e o ânimo também. Não são poucas as pessoas que no dia seguinte, após uma ministração de várias, querido, em 14 anos, eu tenho dito, Deus é graça sobre graça. Porque para esse povo está voltando. E toda semana, eles estarem ouvindo, lá olhando para o pastor, e é graça de Deus. E quantas vezes, depois de um culto, no mesmo dia, na mesma noite ou no dia seguinte, mensagens dizendo, pastor, eu vou mudar minha vida, porque essa palavra falou tudo. É claro que nós ficamos felizes, mas eu tenho orado e dito, Deus, que não seja empolgação do momento, que seja uma decisão genuína. Porque em 14 anos, querido, o que não passou de uma mensagem, não durou uma semana, foram muitos. Estou falando de um ânimo de dentro para fora, de uma certeza que eu tenho. Sem Cristo eu nada sou. Sem Cristo nada eu posso fazer. E em Cristo, também é verdade, eu me assento nos lugares celestiais. Eu me assento no lugar mais alto. Eu posso sonhar e eu posso provar da grandeza do amor de Deus, de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Eu não preciso sacrificar nada de mim mesmo, porque Ele já foi sacrifício no meu lugar. Eu não preciso fazer penitências. Eu não preciso fazer nada mais do que Ele já fez por mim. Eu só preciso crer nele. Eu vou me assentar nesse lugar. Eu vou me assentar nesse lugar. Eu vou descansar. Mas em meio a quê? Às vezes em meio a tempestade. Ou por que ele dormia no meio daquele barco, enquanto a tempestade estava ali? Que fé, que coisa tremenda. Descansar, dormir, enquanto o vendaval está lá fora. Estou profetizando, querido, que nessa dimensão maior que você vai andar, você vai dormir, querido, enquanto uma tempestade, aquele banguelo que se faz de um leão, está lá fora tentando te tragar. Você é guardado. Assim como eu ouvi os demônios dizerem, naquele lugar ali nós não entramos. Eu também ouvi eles dizerem, na tua casa eles também não entram, na tua família eles também não tocam, no teu trabalho ele não entra mais, nos teus negócios, nas tuas finanças, na tua saúde, ele não toca, em nome de Jesus. Oh, digno! Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E ele termina dizendo, em Cristo, inseridos nele, ele já venceu. Amém, querido?
Ai, tem de bom ânimo, querido. Em nome de Jesus. Se eu pudesse te dar um grande abraço, um beijo e dizer: tem de bom ânimo. Cristo venceu. E se eu estou inserido nele, eu também venci. Se você tiver liberdade, pega na mão do teu irmão e diz para ele: tem de bom ânimo, querido. Tem de bom ânimo, em nome de Jesus. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque alguém animado é alguém cheio de contentamento. Você está falando de alguém alegre? É mais do que isso. Alguém que no seu interior escolheu uma maneira de viver. Olhou as circunstâncias e crê: tudo isso vai passar, o meu Deus é soberano. Olhou adiante e creu: os dias que estão por vir vão ser melhores. Chegou a contemplar até a morte e disse: mas a morte é só uma passagem e eu vou para a eternidade. Não há nada que roube a alegria desse homem, dessa mulher. Não há nada que roube esse contentamento. Ai, pastor, mas que lugar é esse? Que esfera é essa? Das coisas estarem acontecendo e ainda assim, de gargalhadas? Não é isso que eu estou falando. Não acabei de dizer para você, eu fui no velório e lá não é lugar das gargalhadas. Mas ainda assim olhar e dizer no íntimo: o Senhor salvou. Graças te damos. Olhar a situação difícil e dizer: nada tem faltado. A comida está aqui, as vestes. Deus, só tenho que te agradecer.